Está faltando um E. E de lei. Mudança de sacerdócio, por favor, corrijam para mim. E de lei. Diz em Hebreus 7:12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Vamos ouvir a voz de Deus? Ele tem muito a nos falar nesta noite, muito a nos revelar, e nós vamos receber tudo com ações de graças. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Senhor de senhores, Rei de reis, aqui estamos nós, filhos amados, eleitos, escolhidos, predestinados, ó Deus, chamados para viver a graça sobre graça. E nesta hora, Jesus, que Tu nos atraíste à Tua casa uma vez mais, aqui estamos para sairmos daqui de forma diferente. Vamos sair daqui muito melhores, vamos sair daqui mais amadurecidos, vamos sair daqui transformados pelo poder desta palavra. Ó Deus, vamos sair daqui maduros na fé, experimentados, vamos sair daqui, Jesus, preparados para viver por cabeça neste mundo. Vamos sair desta casa nesta noite, Jesus, ó Deus, como de fato nós somos, por cabeça nesta terra, estando por cima e não por baixo, porque o conhecimento é a base para uma vida forte, firme, ó Deus, para não sermos destruídos nunca mais. Por isso, com ações de graça, eu te louvo, eu te bendigo e recebo para mim e para toda a igreja a revelação desta noite. Com fé é que nós oramos e com alegria recebemos a Tua palavra. Amém. Toda a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar, mais que vencedores em todas as coisas. O meu desejo esta noite é que os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Para aqueles que já têm olhos iluminados, que os olhos do seu coração sejam ainda mais iluminados, para que você tenha uma firmeza inabalável quanto às coisas de Deus. Uma firmeza inabalável quanto à certeza da obra que o Senhor já fez em sua vida, quanto à certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Eu quero que você seja alicerçado com esta palavra e que você se torne uma rocha indestrutível. Porque quanto mais você conhece e quanto mais você acredita, mais o seu coração vai ficando em paz, mais segurança você tem em sua vida. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina a conferir coisas espirituais com espirituais. O nosso bispo veio aqui e falou exatamente o que era a introdução da mensagem. Nós aprendemos com a Bíblia Sagrada a conferir. Para que o Senhor quer que nós confiramos as coisas espirituais? Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos seduzidos, para que o diabo não faça o que ele sempre fez, principalmente dentro da obra de Deus, com o povo de Deus, pegando um pedaço da palavra, trazendo uma parte que é dele, demoníaca, e ficando ali com uma meia-verdade, portanto um sofisma, e enganando a tantos, né? Arrastando a tantos para o erro, para a perdição. A Bíblia nos ensina a conferir as coisas espirituais. Então, veja isso em 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o que nós vamos aprender esta noite não é sabedoria da Solange, não é a sabedoria do Bispo Rai, do apóstolo Miguel Ângelo, mas
O que nós vamos aprender está na Bíblia e tem, no mínimo, 2000 anos. Então, nós vamos agora conferir. Nós vamos ver se existe, de fato, um encaixe com as coisas da lei e com as coisas da graça. Nós vamos ver se as coisas são assim mesmo, como nós ensinamos neste ministério. Então, para nós falarmos de salvação, nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz no Antigo Pacto. No Antigo Pacto havia um sacerdócio que era destinado a uma das tribos de Israel, chamada a tribo de Levi. Você conhece de onde se originou os levitas, né? O termo levitas. E desta tribo, Deus separava os sacerdotes. E eram eles que tinham que governar o povo de Deus. Eles tinham o governo espiritual do povo de Israel. Quando um sacerdote entrava no santuário, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, porque o santuário era dividido em partes, e tinha algumas partes que o povo não podia entrar, apenas o sacerdote. Então ele entrava num lugar chamado lugar santo. Depois ele tinha lá dentro, separado por um véu, um lugar chamado o Santo dos Santos, quer dizer, o lugar mais santo do santuário, o lugar santíssimo. E ele levava para esse lugar o testemunho e o pedido de perdão de todo o povo que estava lá fora, de todo o povo que ficava lá no átrio, né? Que ficava lá fora. Então, ele pegava um animal sem defeito, ele lavava esse animal, ele matava esse animal e ele levava o sangue desse animal lá para dentro do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, onde se encontrava aquela arca da aliança. Dentro daquela arca havia as tábuas de Moisés e havia aquele cajado, né? Aquela vara que havia florescido, estavam lá dentro desta arca da aliança. E esta arca da aliança tinha a presença de Deus através de uma luz não criada. Imagina, não era que tinha uma luz de uma lamparina, de um lampião, não. Era uma luz não criada, que era a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. E onde os querubins tomavam conta. Então, ali no Santo dos Santos, naquela arca, sobre aquela arca, havia uma luz que era a presença gloriosa de Deus. Os sacerdotes entravam lá uma vez por ano. E eles entravam lá com um sino, ou com alguns sininhos amarrados na perna, no tornozelo. Então, aquele sacerdote entrava sozinho, levando ali aquele sangue, levando ali o testemunho e o pedido de perdão de todo o povo. E enquanto aqueles sininhos tocavam, é porque o sacerdote estava bem. Se o sacerdote estivesse bem com Deus, se o sacerdote estivesse diante de Deus íntegro, o que acontecia? Ele se movimentava e ele dava um jeito de ficar tocando aqueles sininhos, mostrando que Deus estava aceitando aquele sacrifício, que Deus estava aceitando aquele sangue, aquela oferta, aquele ritual. Agora, se o sacerdote estivesse em pecado, se o sacerdote estivesse numa transgressão diante de Deus, sem estar reto, sem estar de acordo com o que se exigia de um sacerdote, aquele sininho parava de tocar porque o sacerdote era morto ali na presença de Deus. Ele era exterminado. Então parava aquela campainha, parava aqueles sininhos e esse sacerdote tinha uma corda amarrada na perna, no pé, que quando os sininhos paravam, significa que ele tinha sido, fulminado ali na presença de Deus. Então, lá fora, os outros sacerdotes puxavam ele pela perna, porque não era permitido entrar no Santo dos Santos. Então, eles traziam ele para fora. Isso aqui é um pouquinho do que era o sacerdócio levítico. Veja o que diz Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então a lei era a sombra
dos bens vindouros. Quer dizer que para frente viriam bens. Aquilo lá não eram os bens, aquilo lá era a sombra, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então veja, a lei era passageira. A lei, ela tinha esse ritual de sacrifício pelo pecado do povo uma vez por ano. Por quê? Porque era a sombra do que viria como bem real lá na frente. Um novo pacto, uma nova aliança, a graça de Deus. Então, quando Jesus Cristo veio, quando Deus se fez carne e se tornou visivelmente o Rei de Reis e Senhor de Senhores, ele se tornou também não apenas um sacerdote, mas a Bíblia diz que ele se tornou o sumo sacerdote, o maior sacerdote, o principal sacerdote, o sumo sacerdote da nossa vida. Veja em Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o que acontece neste momento? Agora não é mais Moisés, agora é Jesus. Lá atrás, quem era o ponto, quem era o ápice da lei, do pacto para os judeus? Moisés. Agora não é mais Moisés, agora é Jesus. No antigo pacto era Moisés para os judeus. Hoje, no novo pacto, é Jesus. E nós perguntamos, lá atrás, os sacerdotes de Moisés eram os levitas. Eram os sacerdotes da tribo de Levi. E hoje, quem são os sacerdotes? Então vamos lembrar. No passado, levitas. Hoje, não mais levitas. Hoje mudou o sacerdócio. Agora é Jesus, o sumo sacerdote. E os sacerdotes hoje, quem são? Em 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, diga comigo, sacerdócio real. Então agora não é mais uma tribo de levitas, agora é a igreja de Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado como sacerdotes reais. Todos nós temos que ministrar diante de Deus. Apocalipse 1,6 também diz. Apocalipse 1,6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu sacerdotes para Ele. E a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, no antigo pacto havia um sacerdócio. Moisés e os levitas. No novo pacto há um sumo sacerdote. E o sacerdócio é formado por Jesus e nós, que somos sacerdotes reais, sacerdotes do Rei Jesus. Então diga, eu sou um sacerdote real. As mulheres digam, eu sou uma sacerdotisa real do Rei Jesus. Então, muito bem, aqui todos entendemos? Entendemos? Então esta é a mudança de sacerdócio. E o que aconteceu com a lei? Agora vamos voltar lá a Hebreus 7,12. Diz, pois quando se muda o sacerdócio, todos sabem que mudou o sacerdócio. Você pode ir para qualquer igreja evangélica, você pode ir para a igreja católica, todos os cristãos na face da terra, independente da sua denominação, sabem que não é mais Moisés o Senhor da igreja, que o Senhor da igreja se chama Jesus. Então, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, Moisés não é mais o Senhor da igreja. O sacerdócio mudou, o sacerdote mudou, agora Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o sumo sacerdote. Só que a coisa não termina aí. Olha o que diz, necessariamente, implicitamente, obrigatoriamente, toda vez que muda o sacerdócio, tem que mudar também a lei. Aqui está o segredo do nosso ministério. Aqui está uma revelação simples, mas que é a base de tudo, que faz toda a diferença. Você não pode hoje, já que mudou o sacerdócio e necessariamente teve que mudar a lei, você não pode mais viver como levita
e nem viver debaixo da lei mosaica. Nós temos que avisar ao povo que não existem mais levitas. Às vezes nós encontramos louvadores, não é, pastora? E a pessoa encontra um ministro de louvor e ela diz assim: escuta, eu sou levita, e você também é levita? E nós pensamos, meu Deus, vamos ter que explicar o pacto, né? Não existe mais levita, não tem mais levita, mudou o sacerdócio. Até aí, alguns até entendem, mas agora precisamos entender que necessariamente há mudança de lei. Então não são mais os 613 mandamentos, as abluções, as vigílias, enfim, os sacrifícios. Agora mudou a lei também. Não é mais a lei de Moisés, agora é a lei de Cristo. Esta lei chama-se a graça de Deus. Então você não pode mais dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e praticar a lei de Moisés. E continuar fazendo sacrifícios, e fazendo obras da carne, e jejuando, e vigiliando, e pagando o preço. Por quê? Porque fazer isso é heresia. Seus olhos espirituais estão sendo iluminados. A Bíblia Sagrada diz que quando muda o sacerdócio, mudou ou não mudou? Ou é Jesus, ou é Moisés o Senhor da igreja? Mudou o sacerdócio? Amém. Então, quando muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Isso não acontece na igreja tradicional. Nós perguntamos, mudou o sacerdócio? Todas as igrejas cristãs vão dizer, mudou. Senhor Jesus é o Senhor da igreja. É verdade. Ele é o Senhor de todas as igrejas, inclusive, né, o senhorio de Cristo, não obedecido como de fato, mas dito até na igreja romana. Mas na prática, continua a lei velha. Houve uma mudança na história do povo de Deus, de lei para graça. Por isso nós aqui somos uma congregação de sacerdotes reais. Sacerdotes que não podem mais se alimentar do antigo sacerdócio. Eu só compreendi isso, amados, há muitos anos. Mas eu só compreendi isso depois de 16 anos e meio que eu me alimentava da lei, que eu me alimentava do sacerdócio levítico, de Moisés. Eu era uma sacerdotisa real, no novo pacto, mas comendo e vivendo no velho pacto. A igreja de Jesus está assim. Por isso tem destruído a vida espiritual. Por isso a vida de tantos cristãos está destruída. Você sabe por quê? Porque Jesus não honra a vida do antigo sacerdócio. Jesus não honra a lei de Moisés. Por que ele não honra? Porque mudou o sacerdócio e mudou a lei. Agora não é mais por obras, suor, sacrifícios. Agora é por graça e fé. Diga agora, é por graça e fé. Eu sei que alguns estão perguntando, mas espera um pouquinho, pastora. As outras igrejas, é tudo por obras, é tudo por sacrifícios, é tudo por preço alto. E aqui é por graça e fé. Amado, não é aqui, é na Bíblia. Isso é uma verdade bíblica, isso está estabelecido. Você não vê ninguém entrando pelas portas da nossa igreja, porque nós conhecemos isso, suando, esmorecido, né? Esvaindo, estou em jejum, eu venho agora de uma campanha, estou chegando do monte. Não existe isso aqui. Por quê? Porque nós conhecemos esta verdade. E se alguém ainda não conhece, tem que corrigir isto aqui. A Bíblia diz, necessariamente, obrigatoriamente, há mudança de lei. E alguém pode perguntar, bispa, como é que eu corrijo isto na minha vida? Romanos 3:27 diz, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, a lei provoca jactância. Bispa, que palavra é essa? Jactância, do original grego, kauchomai. Diga kauchomai. Bom, a lei produz kauchomai. O que é kauchomai? Jactância. As obras da carne em alta.
Que mais que jactância? Vaidade da carne. Que mais que jactância? Gloriar-se de si mesmo. Então, o que a lei faz? A lei gera nas pessoas jactância. A lei ensina as pessoas a gloriarem-se em si mesmas, né? A serem vaidosas de si mesmas, né? A pessoa, por exemplo, ela diz assim: eu decidi por meu livre-arbítrio aceitar Jesus. Isso é jactância. Você já sabe que não existe livre-arbítrio na Bíblia Sagrada. Existe soberania de Deus, predestinação, e aqueles que de antemão ele conheceu, a esses predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou justificou, e os que justificou glorificou. Mas as pessoas na lei dizem: porque o diabo veio, mas eu jejuei 15 dias e eu destruí o diabo. Isso é jactância, isso é soberba, isso é orgulho. Porque a Bíblia diz que quem destruiu as obras do diabo foi Jesus na cruz do Calvário. Amém? Amém, vamos glorificar a Deus. Tem pessoas que dizem: eu tenho uma ferida. Quer ver o meu joelho? Eu tenho uma ferida aqui, uma crosta, cicatrizes profundas, de horas e horas, ralando de joelhos em oração. E quando eu faço isso, o céu treme, Deus rói as unhas, os anjos ficam em polvorosa. Isso é jactância, isso é orgulho, isso é carne. Deus não trata, nem se envolve com jactância. A jactância da lei foi excluída junto com a lei, é o que diz a Bíblia. Se a pessoa vive na lei, aí sim ela vive com jactância. Ela vive baseada nas obras da carne. Mas Efésios 2:9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie, para que não haja jactância. Aqui na nossa igreja não há obras, para que ninguém se glorie. Para que a glória seja exclusivamente daquele que é o glorioso, Jesus Cristo. Tudo que for para você, tudo que for para a sua carne, é jactância. E para que ninguém se glorie, então não é por obras. Amém? Tiago 3,5 diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então veja, a língua se envaidece, a língua fala coisas, não é? Tem muita gente que diz: porque eu estive agora na presença de Deus. Eu estava tete a tete com o Criador. Eu estava ali diante do trono de Deus. Não me toque. Eu não posso ser tocado porque eu venho da presença de Deus. Isso é jactância. A jactância da nossa igreja foi excluída pela lei da fé, pela graça de Deus. Porque é a jactância que gera muitas divisões dentro das igrejas. Porque as pessoas não sabem que mudou o sacerdócio e mudou também a lei. Jesus não quer que você faça sacrifício. Amém? Tem muita gente que diz assim: não, porque agora eu vou botar minha cara no pó. Não, porque agora eu vou para o meio do mato e eu vou ficar sem comer. E agora eu vou ter uma experiência com Deus. Isso é jactância. Deus não quer isso. Todos nós, amados, somos o que somos pela graça de Deus. Em 1 Coríntios 15, 9 e 10, olha o que Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então veja, Paulo não tinha jactância, Paulo não tinha vaidade. Ele era o maior dos apóstolos. Ele disse: olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Jesus Cristo, eu fiz, eu aconteci. E olha, se eu sou alguma coisa, ou se alguma coisa eu faço em nome dele, é pela graça de Deus. Nós temos essa consciência, amados, que todos nós estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Diga: eu estou aqui somente pela graça de Deus. Gálatas 3:9 diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se a pregação é da fé, nós já somos abençoados.
todos nós. E ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Nós todos somos abençoados, amém? Romanos 3:27, onde pois a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, não faz mais parte da nossa igreja a jactância, porque a nossa igreja não faz mais parte do velho pacto. A nossa igreja faz parte do novo pacto. Diga glória a Deus por isso. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então Deus não recebe obras, por quê? Porque as obras são ineficazes. Nós lemos lá que os sacrifícios que eram feitos pelos judeus ano após ano são ineficazes, nunca aperfeiçoou nada, nunca justificou ninguém, nunca salvou ninguém, nunca redimiu ninguém. Deus não recebe obras porque elas são ineficazes. Deus não aceita. Aí você vai me dizer, bispa, mas a história mostra outra coisa. A história da igreja mostra outra realidade. É verdade. A história mostra uma igreja enferma, uma igreja doente. A lei da fé perdoa. A lei da fé justifica. A lei da fé ama. A lei da fé santifica. A lei da fé salva. A lei da fé faz passar da morte para a vida. João 5:24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, tem a vida eterna. A salvação não se perde. Diga, eu tenho a vida eterna. Eu não perco a salvação. Então, se a lei da fé, a graça, lhe justificou, não há mais condenação. Romanos 8:1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão no centro de macumba. Para os que estão lá na idolatria da igreja romana. Não. Nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Agora que somos de Jesus, agora que somos crentes, agora que somos convertidos, agora que somos salvos, agora que estamos na igreja de Cristo, agora que nós somos lavados, regenerados, transformados, não há mais nenhuma condenação. Quem aqui está em Cristo? Não há mais condenação para a sua vida. Diga glória a Deus. Diga, não há mais condenação para a minha vida. Você acredita na Bíblia? Você crê nesses textos bíblicos? Você crê? Mas, bispo, e se alguém disser que eu perdi a salvação? Estão lhe condenando. Quem disser que você perdeu a salvação, está lhe condenando. Não pode. Porque Jesus fez uma obra completa, inclusive com o diabo. Em Colossenses 1:13-14 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso. E nesse reino, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o Senhor Jesus, quando Ele nos vê santos, redimidos, justificados. Ele não pode mais lhe condenar. Porque se Jesus lhe condenasse, haveria condenação. E o sacrifício dele teria sido totalmente em vão. Diga, eu tenho para sempre redenção e remissão. De novo, você tem que acreditar nisso. Diga, eu tenho para sempre redenção e remissão. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Diga, eu sou dele, eu não sou do capeta. Diga, eu sou dele, de Jesus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha o que ele fez em nós. Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Diga, graças a Deus. Ele fez isso em nós. Versículo 31. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no jejum.
no sacrifício, no monte, na campanha, na vigília, no carnê, no descarrego, nos 318. Não, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Naquele que fez sabedoria em mim, redenção, remissão, justificação. Eu tenho que me gloriar no Senhor. Isso tem que estar claro na sua vida. Isso tem que estar claro e firme na sua vida. Senão, amados, Jesus não tem o valor correto do seu sacerdócio. E pior do que isso, anula-se a graça de Deus. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se eu sou justo pela lei, se eu sou salvo pela lei, se eu sou redimido pela lei, pelos sacrifícios, pelas obras, se eu sou justificado pelos sacrifícios humanos, pelos jejuns, por vigílias, por batismos, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se não mudou o sacerdócio, se não mudou a lei, Cristo morreu em vão. Para que então Cristo morreu? Para que então Cristo sofreu tanto, apanhou, foi cuspido, foi pregado na cruz? As obras mortas não têm nenhum valor, nenhuma eficácia. E todas estas obras da carne, sacrificiais, judaicas, são obras mortas, diz a Bíblia Sagrada. Qualquer obra da lei não tem nenhum valor ou eficácia. Às vezes o diabo tenta algumas pessoas que já começam a ouvir da graça de Deus, porque elas estão passando por uma dificuldade, a fazer uma fezinha na lei, a fazer um sacrifíciozinho na lei. Amado, não, repreenda isso. Você está profanando o sangue da aliança, você está anulando o sacrifício de Cristo, você está dizendo que ele foi em vão para aquela cruz do Calvário. Não faça isso. As obras mortas não têm nenhum valor, nenhuma eficácia. Ao contrário, só trazem maldição. Porque a lei é um pacto de condenação, é morte, é maldição. Romanos 4:4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então veja, as pessoas que fazem obras para receber, elas acabam fazendo isso dentro da igreja, dentro da obra de Deus, e depois elas acham que Deus tem uma dívida com elas, que Deus... Você está percebendo o que é a lei? A pessoa faz um sacrifício e diz: peraí, eu jejuei, agora Deus tem que fazer. Eu fui para o monte, Deus tem que fazer. Eu abri mão disso e daquilo, agora Deus tem que fazer. Porque a pessoa diz: Deus tem uma dívida com o meu trabalho na carne. Deus tem uma dívida comigo pelo que eu estou fazendo de obras, né? Mas ao que não trabalha, porém crê, sou eu mesma. Você também. Não é o trabalho secular, viu, irmão? O que não trabalha dentro da obra de Deus para receber alguma coisa de Deus. É o que não barganha com Deus. É o que não exige nada de Deus por obras sacrificiais. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, porque nós éramos ímpios na carne, a sua fé lhe é atribuída como justiça, é pela fé. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Por que Davi fala isso? Porque Davi pisou feio na bola, amados, com Deus. Davi pecou, Davi adulterou, Davi mandou matar o marido da amante dele, de quem ele amava, de quem ele cobiçou, na verdade. Davi adulterou feio, Davi profanou tudo, mas ele recebeu a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele entendeu o que era a misericórdia, a benevolência de Deus. E ele diz, independente das obras, ele sabia que Deus o amava, que Deus tinha perdão para ele, que Deus podia cobri-lo, mas não precisava barganhar com Deus. Próximo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Diga glória a Deus. Agora as igrejas vivem das obras da carne, não sabem viver por fé, não sabem nada da graça de Deus. E o que Deus faz, ou melhor, o que Deus fez com os seus pecados, com os meus pecados? 1 de Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Nós somos mortos para o pecado, por suas chagas fostes sarados.
Bispa, quer dizer que Deus não nos vê mais com pecados? Não. Ele carregou os nossos pecados sobre o seu corpo e encravou no madeiro. E quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, o que vai ser? Não é mais para julgamento do pecado. Por que não? Porque Jesus, amados, já levou sobre si. E para que o tribunal de Cristo será para galardão pelo bem que nós fizemos ou não, através do nosso corpo, pelo nosso testemunho de vida, pelo que nós fizemos nesta terra, porque viemos aqui para cumprir uma missão dele, um desígnio dele. Aí sim, nós vamos ouvir sobre o galardão que nós vamos receber ou não, ou quanto, ou como ele será ou não será. Agora, por pecado, não há mais condenação e inferno, não há mais juízo. Passamos da morte para a vida. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então veja, essa era a nossa condição. Todos são pecadores. Todos nós carecíamos da glória de Deus. Por isso que não há espaço para jactância. Como é que nós podemos nos jactar? Nos orgulhar? Todos nós carecíamos da glória de Deus. Foi por graça que Ele se manifestou à nossa vida. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, veja que na carne nós já fomos inimigos de Deus, por causa do pecado. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, diga muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Salvos por Jesus, não por obras. Diga, salvos por Jesus, não por obras. Agora, a lei, como não conhece isto aqui, ameaça, a lei intimida, a lei castiga, a lei amaldiçoa, a lei amedronta com o inferno, com Deus riscar o nome do livro da vida, a lei amedronta que Deus vai pesar a mão, a lei amedronta com o diabo, com o inferno, com a grande tribulação, com a marca da besta, com a batalha do Armagedon. Não sabem que nós fomos salvos eternamente. Romanos 5:9 diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga, eu estou salvo da ira. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Ah, mas está faltando vitamina. Diga, eu estou justificado do sangue de Jesus. Olha que eu vou descer aí, hein? Efésios 4:30. Olha só. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Fostes selados, fostes selados, fostes selados, fostes selados. Foi selado. Ninguém pode tirar esse selo. É para o dia da redenção. Quando Jesus vier te buscar, quando você for lá para o céu, você estará redimido, selado. Não tem como. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Não há mais ira vindoura para você e nem para mim. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, aleluia, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diga com fé. Ira, condenação, inferno, diabo, diga, show da minha vida. Diga, não tenho parte com a lei, com as obras da lei, com o antigo pacto, com a maldição da lei, com os principados e potestades. Diga, eu sou da graça. Diga, pela vida de Jesus, eu sou salvo. Eu sou livre da ira. Eu sou selado com o Espírito Santo. Diga, ninguém pode tirar o selo. Diga, ninguém pode tirar o selo. É para sempre. Amém. Pense certo a partir de agora, hein? Glória a Deus. Efésios 2:8. A lei, olha o que a lei fez, nada. E a graça? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, então não é da carne, não é da obra, tire a jactância. É dom de Deus. A lei da fé é o que Deus usa para salvar
os seus filhos e para nos fazer uma nova criação. Segundo aos Coríntios 4,13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amados, isso aqui é a fé de Deus que nos faz falar, é o dom da fé. Só tem respaldo de Deus quem utiliza a fé de Deus, não a fé lógica, a fé humana, a fé natural não serve para nada. A fé dom que nós já recebemos, quando nós usamos, nós honramos a Deus e Deus respalda esta fé. Bispa, e se a pessoa não souber nada disso que a senhora ensinou agora? E se a pessoa não entender nada disso? Bom, Oséias 4,6 já deu a sentença. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu pergunto, e a você? Falta-lhe conhecimento? Falta conhecimento para você? Você que é da Cristo vive, falta conhecimento? Não. Então, tudo vai passar. Diz que o céu, a terra vão passar, até nós vamos passar, alguns vão passar mais rápido ainda. Tudo vai passar, mas tem uma coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. Então se agarre ao que você está ouvindo, que isso aqui não vai passar, isso aqui não vai mudar. E se você é da graça, se você é da fé, a fé que é dom, a sua fé pode dizer esta noite: arreda-te para o monte que está à sua frente. Arreda-te, sai da minha frente, montanha. Acredite, amado, isso pode acontecer se você usar o dom da fé que está em você hoje. Porque esta palavra, a Bíblia, ela acaba com todos os montes e montanhas da nossa vida. Mas nós precisamos acreditar que é só pela fé. Não seja tentado a dar uma mãozinha para Deus, a ajudar Deus. Cuidado, o sacerdócio mudou e a lei também mudou. Deus não precisa das nossas forças, dos nossos sacrifícios. Ele na cruz do Calvário foi suficiente Salvador e o provedor de todo este pacto. Então, se você quer desfrutar disso, é somente pela fé. Muito bem. Quando nós chegamos nesse ponto da mensagem, todo mundo está entendendo que é por fé, que Jesus olha para nós e nos vê regenerado, salvos, redimidos, perdoados, lavados no seu sangue, não consta, nós fomos justificados. Bom, Deus olha para nós e nos vê limpos, não vê nada mais de erro, de pecado. E a pergunta que vem agora é a seguinte: mas e o pecado? Mas e o pecado? Como é que fica o pecado na nossa vida? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora, quando um crente ignora isso, ele fica frágil. Porque a lei trabalha com a carne das pessoas. A graça trabalha com o espírito. Então, quanto mais se trabalha com a carne, mais problemas com o pecado as pessoas têm. Então, nós precisamos entender isso. O pecado, na graça de Deus, não tem mais domínio. Em algumas versões, na versão hispânica, você encontra Senhor. O pecado não é mais Senhor das nossas vidas. Quer dizer que ele não tem mais poder, o domínio, o comando, a palavra final, a ordem. Não, o pecado não mais nos domina, não é Senhor das nossas vidas. Veja o versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Vamos todos responder a pergunta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17, vamos, amados. 17, 18. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, outrora, antes da salvação, antes da regeneração, antes de sermos libertos do império das trevas, antes de sermos transportados para o reino do Filho do seu amor, antes de sermos selados com o Espírito Santo da promessa, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues.
E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Diga, eu fui libertado do pecado. Diga, eu sou servo da justiça. Amado, com força. Eu fui libertado do pecado. Eu sou servo da justiça. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Então, como não há lei, a lei foi encravada na cruz, não há mais o domínio do pecado. Amém? Jesus, amados, com uma só oferta, uma única oferta, Ele pagou todas as dívidas da nossa vida. Você não deve mais nada, diga graças a Deus. Mas bispa, eu vim aqui esta noite, eu vim aqui pedir misericórdia a Deus. Eu caí, bispa, eu pequei, bispa. Levante-se! Porque se você está esperando ouvir deste altar condenação, acusação, ou de Deus, jamais você ouvirá isso. Caiu, levante-se. Mas bispo, eu errei feio. Corrija-se, em nome de Jesus. Corrija-se. Tem um versículo, eles vão ter que procurar para mim agora. Eclesiastes, por favor, Cláudio. Eclesiastes 8:11. Você vai ver que Deus é misericordioso. Ele dá muito tempo, mas muito tempo mesmo, para que o homem se arrependa dos seus erros, dos seus tropeços, das suas falhas, dos seus fracassos. Muito tempo. E Deus avisa, e Deus usa pessoas, e Deus usa o altar, e Deus usa a palavra, e Deus usa sonhos, e Deus usa louvores, e Deus usa amigos. Deus usa até ímpio às vezes. Deus usa até um bicho, para fazer um sinal e a gente entender. Deus usa, porque Deus está avisando. Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Ele quer que os seus filhos entendam que quando Ele olha, apesar de a pessoa estar errando, transgredindo, Ele olha e vê limpo. Não é por causa de um erro ou de um pecado que Deus fala, agora você está pretinho, hein? Agora você está sujinho, hein? Agora você está cheio de laminha, hein? Não, o Senhor olha e fala, você é limpo, você é salvo. Eu já fiz a obra na tua vida, sai disso, você é salvo. Você não foi chamado para ficar nisso, eu já te lavei, eu já te limpei. Isso era a velha vida. Isso era possível antes de você estar em Cristo. Agora não é mais possível. E Deus vai avisando de várias maneiras. E Ele diz em Eclesiastes 8:11. Muito obrigada, Cláudio. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Vou lhe explicar o que é isso. Como as pessoas não veem logo a sentença por causa dos erros, o que acontece com o coração? O coração fica dando mole. O coração fica inteiramente disposto a praticar. Olha, fica inteiramente disposto a praticar o mal. É assim. Não aconteceu nada. Eu fiz de novo. Não aconteceu nada. Tá tudo como estava antes. Tá tudo indo às mil maravilhas. Às vezes até as bênçãos começam a vir, as bênçãos de uma colheita, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Às vezes ele está fazendo uma má obra, pastor Canário, mas ele está tendo colheitas daquilo que lá atrás ele plantou certinho. Aí ele se ilude, porque o coração é enganoso, de veras corrupto, então ele se ilude com aquelas bênçãos. Tá vendo? Não está acontecendo nada. Imagina, não, eu sou assim lá em cima. Não está acontecendo nada. É a graça. Mas é graça. E está fazendo da graça libertinagem. Só que a palavra de Deus avisa, não se executa logo a sentença sobre a má obra. E é por isso, porque não é, toma lá da cá. Não é aquela coisa assim, hoje nós já acertamos as contas e você vai ver.
Não, hoje? Hoje mesmo você perde o seu emprego. Hoje mesmo você vai ficar doente. Hoje mesmo o inimigo vai te arrumar uma cilada. Não tem a sentença logo sobre a má obra. Deus dá tempo. E por que Deus dá tempo? Não é porque Deus quer ver errar mais, é porque Deus quer ver o arrependimento, o acerto. Deus quer ver cair na sensatez, Deus quer vir voltar, Deus quer vir acertar, Deus quer vir corrigir. Ele está falando, amada. Será que um crente que tem a certeza da salvação pode desprezar o sacrifício de Cristo e querer viver em pecado? Alguém aqui nesta igreja despreza o sacrifício de Cristo e quer viver em pecado? Alguém aqui quer viver em pecado? Alguém aqui despreza o sacrifício de Cristo? Diga não! Diga só se for doido, diga! Só se for doido, só se for nécio, só se for tolo. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Leia comigo. De modo, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Então veja, a palavra nos educa. A palavra nos faz pessoas mais excelentes. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Você tem que ter paz com Deus pela obra de Cristo na sua vida. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem tropeça em Jesus, quem tropeça nesta palavra, quem tropeça na graça, está frito. Está o quê? Confundido. Está confuso. Está sem rumo na vida. Amado, não tropece na palavra da graça de Deus. Faça um esforço para crer. Olha o irmão que está aí do seu lado e diga: faça um esforço para acreditar. Acredite nisso. Isso é a verdade e é isso que liberta. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Se não acredita nisso aqui que está escrito, se não aceita esta palavra, não é salvo. Se a pessoa diz: mas não é bem assim, mas comigo é diferente, não é salvo, amado. O salvo, ele diz: se está na Bíblia, Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Quem não conhece a justiça de Deus ou não quer se submeter à justiça de Deus, a justiça de Deus é a verdade de Deus, o pacto da graça, as coisas como elas são da parte de Deus. Você sabe o que faz? Estabelece a sua própria justiça. Eu conheço muitos crentes que não se submetem à palavra da graça de Deus e começam a estabelecer suas próprias regras de vida, sua própria justiça. E começa a usar algumas coisas da graça que convém para fazer a sua própria lei, a sua própria justiça, a sua própria. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Assim fizeram os irmãos judeus, não se sujeitaram a Jesus Cristo, a graça de Deus. E agora? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É por graça. Jesus Cristo pôs fim à lei há 2000 anos, um pouco mais. Ele encerrou a lei na cruz do Calvário. O novo pacto que vigora chama-se a graça de Deus. É por fé que se vive neste pacto. E você não pode gostar da graça, mas também gostar um pouco da lei. Vou lhe dizer mais, você não pode vir aqui ouvir os pregadores do nosso ministério e depois ouvir lá o do caroço. E dizer que você gosta dos dois. Eu gosto tanto
tanto da graça, bispo. Eu gosto tanto de vir aqui, eu ouço, mas que palavra. Mas eu gosto também de ver lá o suado. Eu gosto de ver o outro que não é suado, mas que tem carnê. Eu gosto de ver também aquele adivinho. Eu gosto de ver aquele que diz, posso ver um amém, posso ouvir um amém, posso ouvir uma glória. Eu gosto porque tudo leva a Deus. Ah, é? Experimenta ficar assim, com um pé na lei e um pé na graça. Isso se constitui em adultério espiritual. E Deus nunca esteve em nenhum tipo de adultério. Não pode honrar pessoas com mente dividida, coração dividido. E muito menos, Ele não vai honrar, amados, o antigo sacerdócio. Porque senão Ele nega o seu próprio sacerdócio. E Ele não vai honrar a lei. Se Ele encravou no madeiro é porque ela não era mais para servir a nenhum de nós. Senão ela estaria vigorando até o dia de hoje. Então, eu termino lhe dizendo, Deus não se confunde. Ele mudou o sacerdócio e Ele mudou a lei também. Fique firme nesta graça. Amados, nós vamos, não importa quando, porque isso pertence ao Senhor. Mas que nós vamos mudar este país, nós vamos em nome de Jesus. Porque nós somos instrumentos de Deus neste mundo. Então nós temos que avançar, nós temos que viver esta fé. Nós temos que ter fé e investir nesta palavra para que a pregação da graça de Deus vá adiante. Para que ela ande e percorra este mundo. Porque o mundo precisa ser bombardeado com a graça. A lei já fez muitos escravos. A lei já fez muitos estragos. A graça de Deus muda a história do ser humano. A graça de Deus traz a liberdade tão sonhada. A graça de Deus faz nos viver por cabeça. A graça de Deus nos faz reinar em vida através de Jesus Cristo. Porque só os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A saber, por um só, Jesus Cristo. Então, meu amado, é só graça. Se você ainda tinha um pé lá outro cá, se você ainda assistia esses pregadores das campanhas, da escravidão, dos jejuns, essas correntes, essas coisas de Israel, viagem para Israel, para a Terra Santa, amado, você pode conhecer a Terra Santa para ser uma pessoa mais culta, para conhecer a história, mas não pense que Jesus está lá, Jesus está aqui, Jesus está falando conosco nesta noite. Jesus se manifesta onde há fé, onde há graça, onde o povo conhece o pacto de melhores e superiores promessas. Vamos orar? O que é que você precisa hoje? Perdão? Deus tem um montão de perdão para você. Aliás, quando a palavra de Deus diz que Ele encravou no madeiro os nossos pecados, Ele encravou os nossos pecados passados, os presentes, e Ele já encravou no madeiro aqueles que porventura alguém ainda venha cometer. Está tudo no madeiro. Mas eu pequei, não está no madeiro. Está no madeiro. Bispa, eu pequei ontem, como é que está no madeiro? O sacrifício de Cristo tem a provisão total de perdão para todos os pecados cometidos durante a nossa existência em carne nesta terra. Por isso, se você pecou, se você transgrediu, hoje você pode, por um novo e vivo caminho chamado a graça de Deus, que foi rompido o véu no sangue de Cristo, você pode hoje chegar confiadamente ao trono da graça de Deus e você vai achar socorro, você vai achar perdão, você vai achar tudo o que você precisa hoje. Então não se olhe como um gafanhoto miserável pecador, porque Jesus, quando olha para você, vê você limpo, regenerado, transformado, redimido, alvo mais que a neve. Aceite o perdão de Deus, meu amado, porque Ele já lhe perdoou. Agora você tem que se perdoar. Você tem que assumir o perdão de Deus na sua vida. Enquanto eu não entendi isso na graça, eu vivia cheia de caraminholas do tempo que eu errei, que eu transgredi, que eu pisei na bola e lá na lei. Quando eu cheguei na graça, eu disse, bom, mas eu tenho um monte de erros. E Deus disse, quais? Eu ouvi Deus me falar, quais? Bom, eu posso fazer uma lista, Senhor. Nesses 16 anos e meio, Ele diz, não sei de nada. Nada consta. Eu disse, mas eu sei. Ele disse, então o problema seu, o que você plantou, você já deve ter colhido aos montões. Agora é hora de reconciliação. Agora é hora de assumir esse perdão. E só o dia que eu assumi que Ele não me via mais com pecado, eu também não podia mais me ver com pecado. Mas eu tinha que acertar. Porque um dia Jesus disse para aquela mulher que foi pegada em flagrante adultério,
Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas hoje é um novo pacto. Lá tinham condenado ela e naquele momento largaram as pedras por causa da palavra. Mas hoje Jesus diz: ainda que te condenem, eu não te condeno. Agora entra a graça. Vai e não peques mais. Entra a verdade da graça. Chega, basta. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado e bendito, graças te damos, Senhor, pela mensagem tão poderosa desta noite. Mensagem reconciliadora, mensagem regeneradora, mensagem que põe, Senhor, os nossos pensamentos no lugar, os nossos sentimentos no lugar. Mensagem que nos leva para casa, Senhor, em paz contigo. Porque a tua palavra diz: justificados, pois, agora temos paz com Deus. Paz com Deus. Senhor, eu oro pela paz, para que a paz invada cada mente, cada coração, Jesus. Que ninguém fique aqui, Senhor, sendo joguete na mão do diabo, Senhor, achando que perdeu a salvação, achando que agora não tem mais jeito, não tem mais remédio. Que ninguém se sinta, Senhor, ó Deus, ninguém se sinta péssimo. Porque Davi, que não conhecia o que nós conhecemos, Jesus, experimentou o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. E ele disse: ó, eu sei que Deus não pode negar a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Ah, meu Deus, Davi experimentou um pouquinho daquilo que nós temos em abundância hoje. Jesus, mostra-te, Senhor, como tu és. Para aquele que ainda não te conhece em graça, Jesus, revela-te como tu és verdadeiramente, Senhor. Um Deus perdoador, um Deus maravilhoso, um Deus justo, um Deus que deixa por nossa conta as colheitas daquilo que nós fazemos. E mesmo quando a colheita é pesada, a tua misericórdia nos alcança e nos ajuda a colher, a passar, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Jesus, porque aqui existem pessoas que talvez estavam ali espaçosos contigo, Jesus. Talvez alguém esteja neste lugar hoje dizendo: ah, não aconteceu nada, eu pisei torto, mas não aconteceu nada. Acho que é assim a graça de Deus. Não, amado, não se executa logo a sentença, mas um dia há execução da sentença sobre a má obra. Um dia há acerto de contas com Deus, e este dia é difícil. A Bíblia Sagrada diz: ai daquele. A Bíblia Sagrada diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está vivo, Ele está vendo, Ele sabe de tudo. Mas hoje Deus para o mal na nossa igreja. Deus para o mal na sua casa, na sua família. Deus paralisa o mal na sua vida. Hoje Deus para. Hoje Deus está aí dando um solavanco na sua carne, dizendo: acorda, garota, acorda, menino, acorda. Eu não morri por você em vão. Eu quero ver você reinando em vida. Eu quero ver você novo. Eu quero ver você forte, ativo. Eu quero ver você cumprindo aquilo que eu determinei para a tua vida. Levanta, 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 levanta a tua cabeça, levanta os teus ombros, levanta os teus braços em louvor a Deus. Levanta e diz: obrigado, ainda bem que eu tenho a ti, Senhor. Se eu estivesse lá no mundo sem salvação, o que seria de mim agora? Mas eu tenho a Jesus Cristo, o sumo sacerdote da minha confissão. Obrigada, Jesus, porque mudou o sacerdócio. Eu não preciso de Moisés. Mudou a lei, eu não preciso me sacrificar. Tu te sacrificaste e hoje eu vivo as benesses da tua cruz, Jesus, da tua graça derramada. Obrigada, Jesus, porque tudo pode se fazer novo todos os dias, porque tu és Deus de recomeços. Tu és Deus de novas histórias de vida. Tu és Deus de reescritas. Tu és um Deus, Senhor, que as misericórdias tuas se renovam todas as manhãs. E hoje nós estamos aqui, Senhor, não fomos consumidos por causa dessas misericórdias. Obrigada, Jesus, que ao sairmos daqui, saiamos todos de cabeça erguida, ombros eretos,
e uma palavra de louvor e glória ao teu nome, Jesus, em nossos lábios. Porque agindo Deus, quem o impedirá? E temos muito para viver, Jesus. Muito para reinar em vida ainda. E nós cremos que assim será. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todos aqueles que estão debaixo deste manto de graça, digam amém e amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, uma excelente sexta-feira. E diga a quem está ao seu lado: você é um sacerdote real. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Há uma vontade em mim de adorar ao Senhor. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Adorar também. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Este é o dia, aleluia! Este é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Este é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Este é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Este é o dia que o Senhor me deu. Que vontade